Você provavelmente já sabe que o grande fato da semana, mais importante do que inflação, relações externas ou qualquer coisa do tipo, é o de que a Luísa Sonza teria sido traída pelo Chico Moedas, esse homem de aparência tão peculiar, né? E ela foi até o programa da Ana Maria Braga e lá teria chorado e dito que foi traída. E pode ser que ela tenha sido traída e ainda assim tenha que indenizá-lo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu achei que haveria aí uma chance da gente usar esse caso para poder ilustrar a questão do dever da fidelidade numa relação, bem como a questão da difamação, entre outras questões relacionadas à traição, à infidelidade, né? Pois bem, eu trouxe para isso algumas jurisprudências e a primeira coisa que a gente tem que pensar é que traição no Brasil já foi crime e não há tanto tempo assim. Foi em 2005 esse crime foi retirado do Código Penal. Era um crime que tinha uma pena ali, acho que de 6 meses a 1 ano de reclusão, alguma coisa nesse sentido. Não fazia mais sentido, obviamente, que assim fosse, e foi retirado do Código Penal. Agora, isso não quer dizer que não seja um ilícito civil, mas é preciso levar em consideração que os dois não são casados e nem sequer, até onde eu sei, estavam em união estável, né? Mas aí eu trouxe aqui algumas jurisprudências, alguns precedentes dos tribunais, só para a gente poder ter uma noção de como funciona essa relação, né, de infidelidade e o ilícito civil que é cometido com a infidelidade, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, que é quem vai dizer se uma lei federal pode ou não ter um certo efeito. Você tem aqui, ação de divórcio e indenizatória, infidelidade comprovada, humilhações e constrangimentos públicos, dano moral configurado, né, no valor de R$30 mil. Ou seja, o que o STJ está dizendo aqui ao não reformar esse acórdão que veio dos tribunais é que sim, é possível que a traição gere uma indenização por dano moral, tá? Agora, será que é simples assim? Traiu gera o dano moral? Não, não é tão simples assim, tá? Eu trouxe aqui duas jurisprudências, dois precedentes estaduais. O primeiro é aqui do Tribunal de Minas Gerais, que vai ter a seguinte emenda: direito de família, indeferimento de complementação de prova pericial, etc, etc, etc. Dano moral, condenação, não cabimento, tá? Ausência de exposição pública do cônjuge traído. Ou seja, muito embora a fidelidade seja um dever conjugal, segundo o próprio Código Civil, tá? Se não me engano, o artigo 1065, alguma coisa assim, ou 1635, não lembro. Deve ser 1635. É um dever conjugal, mas é o que o pessoal vai chamar no direito de obrigação natural, não é uma obrigação exigível propriamente dita. Então, o simples fato de haver infidelidade numa relação não não significa que vai ocorrer o dano moral in re ipsa, tá? Não é só porque ocorreu a traição que existe o dano. É preciso que essa traição ofenda a honra objetiva da pessoa, né? A gente tem a honra subjetiva e a objetiva. Honra subjetiva é aquela dor que você sente. Ninguém duvida que uma traição gera dor, né? Agora, essa dor é uma dor sua e só sua. A gente costuma falar de maneira grosseira no direito uma dor de você sobre o que você pensa de você mesmo, sobre o que você sente com você mesmo. A honra objetiva não, é aquela que a sociedade é a impressão que a sociedade tem a seu respeito, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma traição que não é publicizada, a pessoa não te traiu no meio de um bar cheio de gente com seus amigos olhando, então você não afeta a honra objetiva do traído. Logo, apesar de ser uma obrigação que não foi cumprida, você não gera indenização por dano moral, né? Aí você pega aqui o outro precedente que eu trouxe, que vai está explicando isso melhor. Em tese, é possível a reparação de danos morais causados em razão de injúria, calúnia e difamação. Tá. Esse precedente aqui eu já trouxe para a gente ver do outro lado, que é o seguinte. Ok. Vamos supor
que realmente o tal do Chico Moedas atraiu. Ele traiu a Luísa Sonza, tá? Quando ela vai num programa de televisão dizer que ele atraiu, será que ela está fazendo algo que é de direito dela? Eu vou te lembrar que tem três figuras de ataque à honra das pessoas, que são as figuras que a gente encontra no Código Penal, mas também no Código Civil, que são injúria, calúnia e difamação. O que é injúria? É aquilo que atinge a sua honra subjetiva, como eu disse, né? Então você é xingado, alguém chega e te chama de qualquer nome feio, qualquer palavrão, qualquer coisa. Isso é uma injúria, né? Calúnia é quando você imputa a alguém o cometimento de um crime. Então eu chego, falo que fulano é ladrão, ele estava roubando um tênis naquela loja. Só que isso não é verdade, né? Ele não é ladrão, então é uma calúnia. Agora, a difamação é um ataque à honra subjetiva que não precisa necessariamente acusar a pessoa de algo que seja criminoso. Basta que aquilo traga o que a gente chamava antigamente de menoscabo público, ou seja, aquilo afeta a honra das pessoas em sociedade, né? Então, em geral, a pessoa que trai alguém, ela é bem vista pela sociedade? Em geral, não, né? Em geral, as pessoas em um nível maior ou menor vão repudiar aquilo, tá? Então, se você faz o que ela fez, vai no programa da Ana Maria Braga e em rede nacional diz ele me traiu, veja, ainda que seja verdade, tá? A difamação não tem a ver só com a mentira, não é só eu mentir sobre alguém, é eu dizer algo, ainda que seja verdade, que exponha essa pessoa a uma situação pública de menoscabo, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte: a gente sabe que, por exemplo, dentro de igrejas em geral, mas como na igreja evangélica, a pessoa não é bem vista se ela for homossexual, né? Aí eu não gosto de um companheiro meu de igreja e resolvo contar para todo mundo que ele é gay, né? Veja, nesse exemplo, eu tô mentindo sobre a pessoa, mas ainda assim é difamação. Porque mesmo que ser gay não seja algo errado e a pessoa que está sendo chamada de gay concorde com isso, é fato que a comunidade ali talvez veja um problema nela ser homossexual, sim ou não, né? Vai depender muito da comunidade religiosa. Mas veja, eu estou causando para a pessoa um problema no âmbito social. As pessoas passam a olhar para ele diferente, porque naquela subcultura aquilo seria algo que não é correto, algo que é um pecado, né? Então eu estou cometendo uma difamação. Mas vamos pegar então algum exemplo de coisa que eu fiz muito bem. Eu traí a pessoa. E aí, quando a pessoa vai dizer que eu a traí, ela não vai simplesmente relatar um fato, ela vai me jogar à cova dos leões, ela vai relatar da maneira que eu pareça um sujeito desprezível, um sujeito que acabou com a vida dela, que a humilhou, etc, etc. Isso também pode configurar difamação, tá? Ou seja, o que ela fez ali pode configurar o crime de difamação e um ilícito civil de difamação que é reparável por dano moral, tá? Eu tô dizendo que ela realmente cometeu o crime de difamação? Não, veja bem. Normalmente, o que você vai ver no Poder Judiciário é que você precisa realmente se exceder, você precisa fazer aquilo, principalmente se você está falando de um fato que efetivamente aconteceu, você tem que fazer aquilo de maneira que efetivamente vá atacar a honra da pessoa e tem que haver o dolo. Você não está simplesmente desabafando, você está fazendo aquilo para que aquela pessoa tenha um prejuízo social, tá? A partir do momento que é demonstrado isso, que não é um simples desabafo, mas o intuito de fazer com que aquela pessoa tenha um prejuízo social, aí sim a gente pode começar a pensar na existência da difamação, tá? E eu repito, não basta que você fale assim, não, houve o prejuízo social. Não, é preciso que tenha havido ali claramente um agir que levasse a isso, que era isso que seria a única resposta àquilo que ocorreu, né? E aí eu vou dar para vocês um exemplo bem antigo já, de uma sogra, né,
que foi condenada a pagar dano moral pro genro, por quê? Porque acusou o genro de ter traído a própria filha, né? E aí o tribunal em 2008 condenou a sogra a pagar R$ 2.075 de indenização em razão dela ter espalhado aí esse boato. Tá? R$ 2.075, que hoje, sei lá, já valeria muito mais. Hoje seria uma indenização de 5 a 10 mil reais, né? Agora, outra questão é a seguinte. A princípio, não me parece que o que a Luísa Sonza fez caberia necessariamente como difamação. É preciso estudar com mais afinco a situação, né? Mas eu tenho aqui um precedente interessante, que é o caso da Gretchen, né? O que aconteceu aqui? A Gretchen postou uma foto com vestido nas redes sociais e aí uma seguidora falou assim: a roupa é horrível, mas pela causa que está sendo leiloada, acho importante, né? A seguidora, ela mordeu e depois assoprou, porque era um vestido que ia ser leiloado para ajudar uma instituição, alguma coisa assim. O que a Gretchen fez? Ela printou esse comentário e postou nos stories dizendo: eu acabei de fazer um post sobre uma roupa de show que usei no carnaval, que está sendo leiloada para ajudar pessoas que fazem tratamento de HIV. E olha o que essa pessoa que diz ser blogueira escreveu. Note o seguinte, foi a própria blogueira aqui quem comentou dizendo que o vestido da Gretchen era horrível. E a Gretchen, ao postar isso, foi processada pela blogueira e sim, a blogueira ganhou. A Gretchen vai indenizar essa pessoa. Por quê? Os tribunais às vezes observam se há paridade de armas nas relações, né? Então, quando uma cantora do tamanho da Gretchen, cantora, dançarina, artista em geral, do tamanho da Gretchen faz isso, é como se ela estivesse pegando uma pessoa muito menor e mesmo que essa pessoa não tenha sido legal no comentário, tá jogando ela pro público dilacerá-la, tá? Então, entendendo que não existe uma paridade de armas, o tribunal entendeu que o simples fato de a Gretchen expor aos seus seguidores que puderam então passar a não gostar dela, xingar, etc, etc, seria algo passível de gerar dano moral, né? Então, aí é uma pergunta. Será que esse Chico Moedas, eu sei que ele é mais ou menos famoso na internet, porque compra Bitcoin, alguma coisa assim, não acompanho o cara, mas será que a Luísa Sonza não é muito maior que ele? E que ao ir num programa de TV falar sobre ele, será que ela não causou um dano porque ela jogou ele para um público muito maior que o dele, que não é dele, para que ele fosse, de repente, porque ele começasse a apanhar dessas pessoas, né? Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala aqui de infidelidade poder causar dano moral quando é publicizada, veja, foi visto, né, tanto que foi num bar e parece que foi uma fã dela que avisou, que mandou mensagem no Instagram dela para falar que o cara estava traindo ela no banheiro. Então, quer dizer, mais pessoas viram. Pode ser que ele deva dano moral pra ela, então. Só que, ao mesmo tempo, aparentemente, uma ou duas pessoas viram e mandaram pra ela no privado. Aí, o que ela fez? Ela própria foi publicizar e falar isso em rede nacional, algo que podia ter passado batido. Então, será que ela tem que ser indenizada, sendo que ela própria deu mais publicidade pro caso do que quem cometeu a infidelidade, né? Isso tudo aqui eu nem tô levando em consideração que eles nem são casados, então não tem um dever civil de fidelidade, né? Tem um dever moral, ético, etc., mas não um dever civilmente posto. Então, quer dizer, é uma situação em que os dois têm argumentos para pedir uma indenização, um contra o outro, e os dois também têm argumentos para dizer que não precisam indenizar, né? Mas são essas as nuances do direito, esse é o tipo de processo que é difícil você ter uma noção de fim, né? Porque as decisões na justiça acabam sendo muito diversas. Tem casos que tem a exposição e mesmo assim a justiça não dá o dano moral, né? A gente vê eu quando eu fiz a pesquisa aqui de maneira rápida, eu não entrei em muitos julgados, os que eu entrei, eu percebi que havia uma certa tendência da justiça a indenizar a mulher quando ela é traída, mas a não indenizar o homem, né? Mas aí tem que realmente ser feita uma pesquisa para ver se essa impressão está certa ou não é, entrando em meia dúzia de processos que a gente vai saber. E tem a questão realmente do juiz que vai julgar o caso. Tem juiz que vai ser muito mais austero, tem juiz que vai ser mais austero com um certo gênero, com outro não, tem juiz que vai ser com outro gênero, etc, etc. Então, assim, a base do que a gente tem aqui é o seguinte: fidelidade
no casamento só pode gerar dano moral se houver humilhação pública, né? Ou se não houver humilhação pública, algum outro ato agravante, sei lá, a pessoa te passou uma DST porque estava te traindo, algum outro fato humilhante, né? E mesmo assim, há juízes que ainda não dão, tá? E do outro lado, a pessoa que foi traída ou que acha que foi traída tem que tomar um certo cuidado ao expor essa situação, porque ela pode talvez estar fazendo o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões, ou de abuso de direito, dependendo da área que a gente for pegar, ao relatar um fato, mas talvez relatar de maneira que efetivamente difame ou cause mal à pessoa que a teria traído, tá? Então é isso, essa é a parte jurídica desse caso. Eu acho que foi um bom exemplo, porque tem muitas nuances, e exatamente por isso foi bacana pegar isso para falar um pouco sobre fidelidade, dano moral, crime de difamação e etc. Até a próxima.